Camoto, voltar a falar de assuntos nacionais. O nosso site atualizou uma notícia. A gente até falou ontem aqui com o Chico Alves sobre toda aquela questão envolvendo as medidas provisórias, não é? A briga entre Câmara e Senado para ver quem vai ter um protagonismo. Lira tem tentado aí trazer para a Câmara, manter na Câmara esse poder. E Lula recebe Lira no Palácio da Alvorada para tentar destravar esse impasse, porque tem medidas provisórias importantes que estão para caducar, para vencer, né? Então elas precisam ser revisadas pelo Congresso, e o presidente Lula recebeu hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebe hoje, né, no Palácio da Alvorada para tentar destravar esse impasse em relação às medidas. Os presidentes da Câmara e do Senado não chegaram a um acordo para o rito de tramitação das medidas provisórias no Congresso. Com aliados dos dois lados, o governo tem se esquivado de se posicionar, além de procurar atender aos chefes das duas casas de maneira parecida. Um dia depois de almoçarem juntos para tentar um entendimento, Pacheco decidiu instalar as comissões mistas, desistir de um acordo com os deputados. E aí o presidente do Senado acatou a uma questão de ordem do senador Renan Calheiros, que é o principal rival de Arthur Lira em Alagoas, para a volta aí dos colegiados. O presidente da Câmara disse que a proposta adotada não irá avançar 1 milímetro na Câmara. Lira também afirmou que o maior interessado na vigência das medidas provisórias é o Senado, porque foram eles que indicaram ministros, são eles que têm ministérios no governo. Líderes do Centrão têm usado o impasse sobre o rito para reforçar o recado ao governo da insatisfação com a articulação política da gestão Lula e para cobrar o empenho e pagamento de emendas aos deputados também. Quem será que ganha esse cabo de força, né? Essa queda de braço? Como você bem colocou, Diego, o PT estava evitando no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, eu falei até com alguns deputados, estavam evitando, sabe, se pronunciar, melindrar o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Então não foi apenas o voto do PT que ele teve, ele está tendo também o apoio do PT, um reconhecimento, né, do PT de que quem manda naquele cercadinho é ele, né? Na prática que ele é plenipotenciário na Câmara dos Deputados. Agora, tem um ponto que é o seguinte: o Lula vai viajar com o Pacheco para a China, né? Então, ele considerou que, por bem, valeria a pena conversar com o Lira e talvez, inclusive, durante a viagem, né, tentar fazer essa mediação. Né, essa mediação entre o Pacheco e o Lira. A relação, a questão aqui é uma disputa de poder entre o Lira e o Pacheco. Os dois já tinham tido outros enfrentamentos na legislatura passada como presidentes da Câmara e do Senado, né, sob Jair Bolsonaro, já tinham tido outros problemas, e agora eles voltam novamente, uma disputa de poder. Lira quer mais poder, né? Lira quer poder, quer ter poder de trâmite, inclusive sobre as medidas provisórias, né? E o Pacheco, exatamente instigado pelo próprio Renan Calheiros, falou que não vai abrir mão tão cedo disso, não vai abrir mão dessas prerrogativas do Senado. A questão é que com isso, você está atrasando a aprovação de de medidas provisórias que foram enviadas pelo governo Lula. E tem limite, né? Bateu 120 dias, para de valer se não foi aprovado. E a questão é que você tem coisas importantíssimas. Uma das coisas mais básicas, a própria reorganização da esplanada dos ministérios, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a ida de setores que estavam no Ministério da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É claro que isso aí também acabaria caducando, outras mudanças, extinção. Há quem fale, inclusive dentro do Congresso Nacional, que a ideia de caducar algumas coisas é interessante para uma parte do próprio Centrão que não quer. Tem uma parte da bancada ruralista que não gostou das mudanças do Lula, acha que isso é uma perda muito grande e, com isso, estão pressionando. Agora, não dá para saber exatamente como é que isso vai haver um desfecho. Tecnicamente, né, como está falando de dois presidentes de duas casas, os dois têm que ceder. Só que neste momento é muito difícil que isso aconteça. Então, talvez que para Lira ceder e voltarem a poder tramitar as medidas provisórias e outras leis, Lula vai ter que abrir mais ainda a chave do cofre, ou liberar mais cargo, ou entregar outras formas de poder.